casa sua. Obrigada. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E que a espiritualidade amiga, nosso Mestre Jesus, possa envolver a cada um de nós, trazendo paz, harmonia e que a gente possa refletir sobre esse tema. Sempre que eu vou conversar com vocês sobre algum tema, normalmente eu falo, né, de quando veio, por que veio esse tema. E eu ainda não sei, quem sabe na hora que a gente terminar, eu vou saber o porquê desse tema, porque eu estava tentando estudar outro tema, eu busquei muitas coisas de um outro tema que eu queria falar, mas não fluiu de jeito nenhum e de repente saiu essa mensagem nesse livro do Richard Simonetti, A Saúde da Alma. E aí na hora que eu li essa mensagem, aí foi fluindo várias ideias, vários pensamentos, e eu falei, então é fazer a diferença, então vamos falar sobre isso. Então o objetivo, né, dessa palestra, dessa conversa, é a gente entender o que é fazer a diferença. A gente está aqui na Casa Espírita, estamos finalizando um ano, como foi falado, e normalmente nesse período do ano, né, término de um ano, início de outro, normalmente as pessoas começam a rever o que foi vivido, a ver o que conseguiu realizar, o que não conseguiu, começa a sonhar e planejar o próximo ano, tentando ter ideias melhores daquilo que realmente nesse ano não foi legal. Então todos esses pensamentos acabam às vezes ajudando, fortalecendo, mas às vezes algumas pessoas ficam deprimidas, angustiadas, com medo do que está por vir. E o intuito da palestra não é esse, o intuito é simplesmente a gente lembrar principalmente dos ensinamentos que a gente tem na doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, dos seus ensinamentos, do seu amor, da sua paz e de tudo aquilo que o princípio básico da doutrina traz para cada um de nós. Então, que a gente possa finalizar esse ano sempre trazendo no nosso coração o Evangelho de Jesus para as nossas reflexões, para os dias finais que a gente tem para esse ano e iniciar principalmente o próximo ano com esse mesmo pensamento, de lembrar de Jesus, dos seus ensinamentos e dos seus exemplos. Lembrando que a gente aprende a questão da reencarnação na doutrina espírita e se a gente está reencarnado neste momento, num planeta de provas e expiações, passando por qualquer situação que a gente esteja passando, ela faz parte de um planejamento, de uma necessidade, de uma oportunidade que todos nós estamos tendo. Então, sempre lembrar, às vezes, por mais difícil que esteja sendo o momento da nossa vida, a gente precisa lembrar que o quê? Que não é à toa, que não é em vão e que não estamos sozinhos. Que esse processo que está sendo vivido, ele tem um propósito e sempre esse propósito é do bem. Porque às vezes a gente passa por algumas situações, por algumas dificuldades e a gente imagina que aquilo vai ser péssimo, só vai trazer dor e sofrimento. De primeiro momento pode ser que sim, mas depois a situação vai se ajeitando, as coisas vão se harmonizando conforme o que foi acontecendo, conforme as nossas escolhas, e isso começa a desenrolar de uma forma melhor. E lembrando também de um princípio muito importante que a gente sempre fala e estuda na doutrina espírita, da questão da caridade, né? Que até fala que o tema da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. E a caridade, ela pode ser realizada por qualquer pessoa. Em qualquer momento da existência dela, ela pode exercer a caridade. Mesmo quando ela exerce a caridade de uma forma mais automática, sem um sentimento, sem um desprendimento, sem uma emoção. Essa caridade ela também é válida e ela é uma oportunidade de início de uma ação que a pessoa nunca tenha feito. Então, a caridade sendo uma parte fundamental no nosso aprendizado, com a doutrina espírita, ela com certeza, se a gente praticá-la, se a gente analisar, se a gente permitir que ela se faça presente no nosso dia a dia, a gente vai entender o quê? Que a caridade, ela pode fazer a diferença.
não somente na nossa vida, mas na vida das pessoas que forem cuidadas, atendidas através desse gesto caridoso, e que ele pode ser inúmero. Toda vez que a gente fala de caridade, tem a questão da caridade material, daquela doação, como foi falado nos recados agora, das cestas básicas, das famílias que nós atendemos aqui na casa, mas existe uma variedade imensa de caridade que pode ser realizada. Desde você ouvir alguém, de você abraçar alguém, de você não julgar quando a pessoa está vivendo ali um tormento, uma preocupação. Então, várias situações podem nos levar a isso. E ela é muito importante para cada um de nós. E quando eu li essa mensagem, ela fala justamente do quê? De uma história, né? O Richard Simonetti, ele sempre teve esse hábito de trazer os ensinamentos, de trazer uma reflexão com histórias. E cada história dele traz ali um caminho que você vai se desenvolvendo um pouco mais nos temas evangélicos, nos temas da doutrina espírita. E a história dessa mensagem é sobre que um turista estava andando numa praia, quando viu um jovem que estava recolhendo as estrelas do mar na areia, que a maré trazia essas estrelas do mar. E aí esse jovem vinha as areias ali, as estrelas do mar ali na areia, pegava aquela estrela do mar e jogava de volta. Só que tinha muitas. E aí esse turista ficou encafifado com essa atitude dele. E o sol estava muito quente e ele cada vez fazia isso. E às vezes ele jogava, daqui a pouco o mar trazia de novo, né, mais estrelas do mar. E aí ele foi questionar esse jovem, que tinha muita estrela do mar naquela parte de areia da praia que eles estavam, e que por mais que ele se esforçasse, ele não ia conseguir devolver todas elas ao mar. E aí esse jovem disse assim, que pelo menos para aquela que ele conseguiu devolver para o mar, ele estava fazendo a diferença. E aí esse turista ficou olhando aquela atitude desse jovem se repetindo, né, toda essa situação, e aí ele também começou a pensar no que seria, né? Por que aquele jovem se importou com aquelas estrelas do mar e estava fazendo aquilo mesmo sabendo que o serviço dele talvez não alcançasse um objetivo tão grandioso ou fizesse tanta diferença, na opinião do turista. Mas esse jovem ele não estava preocupado em fazer uma grande diferença. Ele estava simplesmente se importando com a situação daquela estrela do mar. E aí trazendo para a nossa reflexão, o que tanto a gente tem na nossa vida, no nosso dia a dia, que a gente pode fazer a diferença. Que a gente pode pegar uma situação que às vezes a gente olha e está ali imensa, uma confusão, uma bagunça, uma desorganização, e aí às vezes a gente olha para aquilo e o primeiro pensamento é o quê? Não vai dar. Não tem como resolver, não tem como melhorar, não tem como mudar. E normalmente a gente pensa isso do mundo que a gente está vivendo atualmente, né? Ontem mesmo a gente, numa reunião de família, num almoço que a gente estava, na casa de uma tia minha, aí um primo meu veio conversar comigo, e aí ele falou assim, você acredita que vai mudar? Você acredita que um dia as pessoas vão agir melhor, vão ter sentimentos melhores e tudo mais? Falei, eu acredito. Falei, só que isso só vai acontecer quando cada um fizer a sua parte. Quando cada um buscar sentimentos melhores dentro de si, atitudes melhores no seu dia a dia, seja da mínima situação até a máxima que você seja colocado. Aí ele pegou, olhou, ele falou assim, eu queria acreditar, mas eu ainda tenho minhas dúvidas, porque às vezes algo explode dentro de mim. Aí eu falei que essas explosões são naturais. Essas explosões, elas acontecem pela inferioridade que a gente ainda carrega e também muitas vezes por a gente dar muito espaço para o lado negativo que a gente tem ainda dentro de nós. A gente precisa fazer alteração constante do nosso padrão mental, das nossas vibrações, para que essas explosões não venham com tanta frequência. Então, como que eu posso fazer a diferença? Daí seria uma reflexão que eu pensei comigo mesma.
e compartilho com vocês para que cada um faça essa reflexão intimamente do que se pode fazer a diferença no ambiente que você está, desde dentro da sua própria casa, no meio onde você trabalha, no meio social em que você vive, no bairro que você mora, na cidade, enfim. E aí você vai alongando essa reflexão conforme a sua própria condição. Às vezes, a gente vai pegar para fazer essa reflexão e a gente vai analisar da seguinte forma: o que eu posso fazer, como eu posso fazer a diferença dentro da minha casa? E a partir dessa reflexão, a gente vai encontrar caminhos e situações para que a gente comece a agir, que a gente comece a colocar palavras, atitudes diferenciadas para que isso comece a ter uma reflexão melhor. E às vezes é ali que a gente vai ficar. A gente não vai conseguir transmitir essa reflexão para um outro ponto da nossa vida. Por quê? Porque às vezes ali está sendo o ponto-chave. Ali está sendo a necessidade maior. Mas aí às vezes talvez dentro da nossa casa a gente pensa assim e está tudo tranquilo, está tudo fluindo bem, tem harmonia, tem uma conversa legal, não preciso mudar nada, não preciso fazer uma diferença aqui. Aí você busca um outro campo e assim você vai. Se você achar vários e você conseguir fazer isso, que ótimo. Mas se você achar uma única coisa, já vai ser o suficiente. E essa reflexão, eu penso que deve começar conosco. Fazer a diferença conosco mesmo. Porque muitas vezes, principalmente quando a gente ouve falar da caridade, a gente pensa na caridade para com o outro. O que o outro precisa, seja algo material, seja uma conversa, seja um atendimento, o que ele precisa. Mas a gente esquece de nós. Às vezes a gente vai relegando as nossas necessidades para segundo plano, para terceiro plano, e aí a gente vai colocando um monte de coisas ou pessoas à frente de nós. E aí isso acaba prejudicando. Porque se a gente não fizer a diferença para nós, porque esse é o nosso objetivo. Como foi falado, a gente estuda a reencarnação, a gente está ciente que estamos aqui reencarnados, que temos o porquê de estar aqui neste momento. A gente tem algo a realizar neste período que a gente está aqui. Então esse período é com o quê? O compromisso é conosco. Tudo o que nos envolve é secundário. Por quê? Porque a partir do momento que a gente reencarna e a partir do momento que chegar a hora do nosso desencarne, é a gente com a gente mesmo. Né? Vai ter todo o sentimento, bom ou ruim, de tudo aquilo que a gente vivenciou com outras pessoas? Sim. Mas vai ser aquele momento, vai chegar um momento que a gente vai olhar, vai lembrar de como a gente estava antes de reencarnar, quais eram as pendências, quais eram as situações positivas que nós tínhamos, e aí a gente desencarnou, aí vai passar aquela trajetória, igual eu comentei, que acabando o ano normalmente a gente faz isso, começa a pensar desde o começo desse ano até o final. Quando a gente faz isso na nossa trajetória da reencarnação, às vezes a gente vai se pegar em um monte de pensamentos e um monte de descobertas e vai falar assim, gente, eu não cuidei daquilo que era mais importante e que é nós mesmos, que são as nossas necessidades. Então, se a gente está aqui para melhorar, a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para se lapidar. Então, que a gente consiga fazer essa diferença primeiramente conosco, reconhecendo quem somos, reconhecendo os nossos pontos positivos, reconhecendo as nossas fragilidades. Quando eu falo de reconhecer o nosso ponto positivo, às vezes a gente consegue elogiar as pessoas que a gente ama, a gente consegue apoiar as pessoas que a gente ama diante de uma dificuldade, mas às vezes nós não conseguimos nos elogiar ou quando somos elogiados a gente acaba ficando sem graça, não sabe nem o que fazer. Fica aquela situação assim, né? E eu ouvi há um tempo atrás uma pessoa falar assim, se você recebeu um elogio, seja de que ordem for, agradeça. Mesmo que de momento você não concorde com aquilo, agradeça, é a opinião daquela pessoa para você. Se você não concorda, aí você vai refletir sobre aquilo depois, mas na hora, fala, ai não, imagina, a pessoa está te elogiando, é como se fosse um presente, receba.
E aí depois você reflete se aquilo condiz com o que você pensa ou não. Essa história de elogio também eu achei interessante nesse final de ano, porque eu vi várias coisas assim falando de brincadeiras de amigos secretos diferentes, e uma delas era essa, o amigo secreto do elogio. Então, ao invés de você presentear com algo material, as pessoas que estavam nessa brincadeira, cada uma, tipo assim, alguém me tirou. A partir do momento que alguém me tirou, todo mundo ia falar algo elogiando, me elogiando, todo mundo. E aí aqueles elogios seriam anotados. E aí ia passando, né, de um para outro, ou seja, todo mundo iria elogiar todos que estavam lá, todo mundo ia receber elogio. Para a gente mesmo ver como que as pessoas nos veem. E às vezes quais são os pontos positivos que nós temos e que nós não percebemos, ou que nós não valorizamos, que a gente não consegue valorizar. E eu achei muito interessante isso. E tem aquela situação também de às vezes quando a pessoa fala assim, dê aí uma descrição de alguns pontos positivos que você tem. A gente não sabe responder, a gente fica travado. E nesse momento significa o quê? Que a gente precisa olhar um pouquinho mais para cada um de nós, para tudo, tanto para o positivo quanto para o negativo também. E aí, fazendo essa diferença, a gente pensando em como fazer essa diferença, a gente está aqui, como o Douglas falou, a gente não parou nas nossas atividades de quinta-feira, a gente está aqui, a gente está buscando o quê? Primeiro, um equilíbrio, uma ajuda, um amparo, uma proximidade da espiritualidade benfeitora. Quantas e quantas mensagens a gente recebe aqui nas quintas-feiras? Quantas pessoas se dedicam estudando um tema, estudando ali uma parábola, alguma coisa? Os nossos estudos, tanto de segunda quanto a gente fazia de quarta também, no próximo ano a gente vai continuar tendo. O quanto que eles nos traz de informação, de ferramentas, e o quanto a gente está utilizando essas ferramentas conosco e com as pessoas que estão ao nosso redor. Será que a gente consegue sair da casa espírita, viver o nosso dia a dia, né? Quando a gente colocar que a gente está aqui de quinta-feira para participar do evangelho, do passe, aí a gente sai hoje daqui, aí a gente vai estar aqui a semana que vem. Só dia 2 a gente volta aqui. O que será que a gente vai fazer de hoje até o dia 2 de janeiro? Será que a gente vai buscar fazer a diferença no mundo aí fora, no convívio que a gente vai ter diversificado com as pessoas? E como que pode ser essa diferença? Aí eu vi alguns exemplos que às vezes a gente acha bobo, mas que faz a diferença. Por exemplo, eu já vi pessoas às vezes que estão no trânsito com algum problema, o carro deu alguma pane, alguma coisa, e a pessoa não sabe o que fazer, está meio ali esperando alguém para ajudar. E às vezes passa alguém que está ali no seu caminho para fazer qualquer coisa, não conhece aquela pessoa, não sabe quem ela é, não sabe o que ela está passando, não sabe nada. Mas ela vai lá, para e ajuda. Para aquela pessoa que estava com o carro parado, aquele que parou para ajudar fez uma diferença. Essa diferença, às vezes, para quem parou para ajudar, ele nem acha que foi tanto, tipo, não, estava ali, foi fácil, eu consegui e tal, e vai embora e segue a vida dele. Mas às vezes aquele que estava precisando da ajuda, ele vai agradecer imensamente aquele ser que teve compaixão e que parou para ajudar. Então, a gente pode ter várias outras histórias. Eu vi uma história de uma professora que ela fez a diferença na vida de um aluno. Ela começou a dar aula para esse aluno no 5º ano. E essa escola que ela dava aula, eles tinham o histórico mesmo, assim, do aluno, desde quando o aluno entrou nessa escola. E ele entrou no 1º ano. Aí ele era um aluno desatento, ele respondia, ela conhecendo ele era desatento, ele respondia, ele não ia bem nas aulas. E aí ela foi, ela não dava muita atenção para ele, ela achava ele um chato, na verdade, então ela estava dando atenção mais para outros alunos. E aí ela foi um dia pegar o histórico dele e começou a ler. A primeira observação que ela leu lá foi da professora do 1º ano, que ele era uma criança dócil, que ele era comunicativo, que ele brincava com todas as crianças, que ele era muito inteligente, que ele aprendia tudo muito rápido. Ela falou, mas que estranho, não parece a mesma criança. Aí ela foi para a professora do 2º ano,
que ele era muito inteligente, que ele era dedicado, mas que ele começou a ter dificuldade porque a sua mãe estava com problema de saúde. Aí foi. Terceiro ano, a professora, ele está muito desatento, não consegue acompanhar a turma, está ficando afastado dos amigos, tem reclamado bastante de não estar vendo a sua mãe devido ao tratamento que ela está fazendo. E aí no quarto ano, a professora coloca que não conseguiu alcançar os objetivos com ele, porque ele não conseguia se concentrar, ele estava muito agressivo com os colegas de classe e ele não conseguia aprender porque a sua mãe tinha falecido. A partir do momento que ela leu aquilo, ela primeiro sentiu muito mal, porque primeiro ela agiu com ele de acordo com o que ele apresentava, que era um mau comportamento. Só que ela viu que ele tinha uma história do porquê está vivendo aquele mau comportamento. E aí ela quis mudar. Aí ela começou a se aproximar dele, ela começou a conversar com ele. Quando ele não conseguia fazer, ela dava uma atenção. Ela tentava incluir ele nas brincadeiras e aos poucos ele foi mudando. E aos poucos ele foi conseguindo se aproximar das outras crianças, aprender melhor aquilo que estava sendo passado. E ele conseguiu seguir a vida dele. E quando ele estava se formando no ensino fundamental, ele mandou uma carta para ela agradecendo por tudo que ela fez para ele naquele ano, que ali foi de novo um divisor de águas na vida dele, porque mesmo ele não tendo a mãe dele ao lado dele, ele conseguiu sentir dela um carinho sincero, uma preocupação sincera, e desde então ele começou a se esforçar. E ele agradecia muito pela diferença que ela tinha feito na vida dele. E quando ele se formou na faculdade, foi a mesma coisa. Ele entrou em contato com ela novamente, agradecendo e dizendo que ela foi a melhor professora que ele teve, porque foi no pior momento da história dele, quando ele afastava todo mundo dele, que ela decidiu se aproximar. Claro que ela sabia que ela não decidiu se aproximar espontaneamente, porque ela olhou e quis. Não, porque ela viu o histórico, porque ela viu o porquê que ele estava sofrendo. Ele estava machucado, ele estava perdido e ela conseguiu fazer essa diferença na vida dele. Então, essas histórias, tanto do início lá, da Estrela do Mar, quanto dessa professora com esse aluno, de uma pessoa que está parada no trânsito e alguém ajuda, e tantas outras situações, a gente precisa trazer para o nosso dia a dia no sentido de que o que eu posso fazer? Como que eu posso fazer a diferença? Eu não vou conseguir ajudar muitas pessoas, não tem problema. Se você vê a oportunidade, sabe aquela situação assim, essa mensagem, essa conversa, eu penso que é mais para trazer uma lembrança disso, para a gente ter essa ideia mais fresca na nossa cabeça. E a partir de hoje, a hora que a gente sair daqui, a gente começar a ter nosso convívio fora da casa espírita, a gente ter essa ideia ali brilhando. Porque se aparecer a oportunidade da gente fazer a diferença, que a gente faça mesmo a diferença. Que a gente aproveite com boa vontade a oportunidade de fazer. E aí vai depender de cada um de nós. Como que a gente vai fazer? Qual vai ser a diferença que a gente vai fazer? Como que você vai agir diante dessas oportunidades? E elas aparecem. Elas aparecem constantemente. E essa mensagem, do fazer a diferença, também me fez refletir na situação do que a doutrina espírita nos traz sempre. Ela traz muitos ensinamentos, ela traz muitos esclarecimentos. E o que a gente está fazendo com eles? Então, às vezes, a gente, por exemplo, a gente está muito feliz de estar aberto hoje, de vocês estarem aqui com a gente, mas tem muitas pessoas lá fora. Tem tanto pessoas da casa que não puderam estar aqui hoje por vários motivos, e tem muitas pessoas dessa porta para fora que estão aí, às vezes vivendo angustiados, às vezes sem entender o significado de um monte de coisa da vida, com medo, com ansiedade, com vontade de fazer alguma coisa diferente, não sabe o que, não sabe como, não sabe para quê. E a gente tem essas mensagens, a gente tem essa informação, a gente tem o pouco de conhecimento que a gente tem, ele pode ser muito valioso para alguém.
Então, da mesma forma que um dia a doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, chegou para a gente e cada um aqui recebeu esse encontro, teve esse encontro de uma forma diversa, por que a gente não começa a fazer isso nesse tema de fazer a diferença aí, ao redor? Então, que a gente, quando for conversar com alguém, não naquele sentido de você querer forçar a pessoa a ser espírita. Não, não é esse o objetivo. O objetivo é de você conseguir passar para as pessoas aquilo que a gente recebe aqui e que nos faz bem. Porque se a gente está aqui reunido hoje, no meio de um Natal e de um Ano Novo que está se aproximando, é porque estar aqui nos faz bem. É porque estar aqui é bom para a gente. É agradável, a gente gosta de se reunir, a gente gosta de sentir o clima que nos envolve, que a espiritualidade preparou para nos receber. A gente gosta do momento de confraternização e a gente gosta de aprender. Então, que a gente consiga compartilhar esses aprendizados, essas reflexões, ou até mesmo as dúvidas que surgem diante de tudo aquilo que a gente encontra com a doutrina espírita, com aqueles que ainda não têm essa oportunidade, que ainda não conhecem, e que seja da sua forma. Não fique preocupado em falar, não, porque no livro dos Espíritos fala assim. Não, é aquilo que você assimilou. É aquela essência que está fazendo diferença na sua vida, que pode ser aquela semente que você vai plantar e que ela vai ter o tempo dela para florescer, para frutificar no solo daquela outra pessoa. Mas que a gente saia, que a gente finalize esse ano e que a gente comece o novo ano com o sentimento do quê? Todo dia que a gente vem nessa casa espírita, todo dia que a gente lê algo da doutrina espírita, que a gente conversa com alguém, que a gente assiste uma palestra, que a gente ouve uma música, todos esses momentos a gente está recebendo sementes de luz. A gente está recebendo o amor de Jesus junto a cada um de nós. E o que a gente deve fazer com essas sementes? Distribuir. Oferecer a todos aqueles que estão no nosso caminho. Sejam conhecidos, desconhecidos, sejam pessoas bondosas ou pessoas agressivas. A gente oferecer, a gente distribuir, a gente semear essas sementes. E o que elas vão ser, não vai ser mais responsabilidade nossa, não cabe a nós. Vai ser aquilo, a gente saiu a semear, tá lá, semeando e espalhando essas sementes por onde a gente for. Algumas vão cair em solos que não vai para frente, não tem problema. Outras vão começar a florescer. E aí um dia, aquilo que o meu primo falou ontem para mim, será que o mundo vai mudar? Vai. Porque essas sementes vão começar a agir, vão começar a fazer uma diferença, com certeza, na nossa vida e na vida de todos aqueles que tiver ela ao seu alcance. Eu agradeço a oportunidade e espero que a espiritualidade amiga e benfeitora ampare a cada um de nós, continue trazendo sementes de luz para cada um de nós e que a gente, além de iluminar a nossa própria vida, a nossa própria jornada, a gente consiga contribuir com aqueles que estão ao nosso lado. Obrigada.